Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, agora entrando no livro de Esther, um livro maravilhoso, da rainha Esther. Como é bom ler esses registros, Muita gente gosta, desse livro, E que é realmente uma história maravilhosa, De muito poder de Deus demonstrado ali, algo maravilhoso que o Senhor faz, Então, a gente vai entrar hoje, talvez, deixa eu ver aqui, deu uns dois vídeos, O livro de Esther, não sei, vamos ver. Mas, como é bom, Como é precioso a gente poder desfrutar disso. Espero que você esteja empolgado cada vez mais com a leitura bíblica, Ela tem muitas histórias, para mim é emocionante, muitas histórias são emocionantes, muitas profecias, O livro de Zacarias ontem, meu Deus, quando eu encerrei aqui, nossa, meu Deus do céu, aqui ler sobre a volta de Jesus ultimamente tem mexido muito comigo, Tem mexido com o meu ser, com as minhas emoções, com o meu entendimento. E como é bom ler isso, e às vezes não consigo nem me conter, mas como tem sido bom. Vamos orar? Já deixa tudo separadinho aí, seu papel, sua caneta, deixa tudo preparado para que a gente possa desfrutar desse tempo juntos. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, por mais esse vídeo. Continua, Deus, falando conosco, derramando sobre nós o Teu querer, a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos desfrutando da Tua palavra, Senhor, e faremos isso por uma eternidade, desfrutaremos da Tua presença. Pai, continua rasgando o nosso coração com um desejo ardente por Ti, pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Esther, capítulo 1. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio. 7 dias para todo o povo que estava na cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações de branco-azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligados por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaico, de pórfiro, mármore, medréperola. Nossa, que difícil, peraí. Madrepérola, aí pronto, saiu. E outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vashti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizta, Arbona, Bigta, Bagta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vashti. Usando a coroa real, ele queria mostrar aos seus súditos e à nobreza a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vashti, ela se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume, o rei consultava especialistas em questões de direito e justiça. Ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis
e que eram muito amigos do rei: Carsena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti. Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes, transmitido pelos oficiais. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e os seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Por isso enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Esther, capítulo 2. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse belas virgens para o rei e que se nomeasse comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Nesse tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, que da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima, chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar no harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza.
prescrito para as mulheres, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sazagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e a tornou a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Esther, capítulo 3. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma porção mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Ramã procurou uma forma de exterminar todos os judeus e o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Ramã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete uma destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo e deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedada.
descendente de Agag, e lhe disse: Fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores de várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens de exterminar, aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. O 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e saquear os seus bens. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem sendo prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã apresentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Esther, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de panos de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, como ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em panos de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que se vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Esther, insistindo que ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Então ela instruiu que o dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno sem por ele ser chamado, e será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à sua posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá, reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu toda a instrução de Esther. Esther, capítulo 5. 3 dias depois, Esther vestiu-se de trajos de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada.
Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: O que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: Tragam Amã imediatamente, para que ele atenda o pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete, que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhe preparei, e então responderei à pergunta do rei. Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito à sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se da sua grande riqueza e de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei, mas tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher e todos seus amigos lhe disseram: Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Espera aí, gente, deixa eu só. Isso. Perdão. A gente vai parar por aqui, né? Amanhã a gente conclui, realmente, amanhã a gente conclui o livro de Esther. Talvez até vai ficar um vídeo curto amanhã, mas é importante, né, que a gente divida isso, senão vai ficar um vídeo muito longo, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.